Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Como é que esse homem tem tanta instrução se ele nunca estudou? Minha doutrina não vem de mim mesmo, e sim de Deus que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, saberá se minha doutrina vem dele, ou se estou falando por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo está buscando o seu próprio prestígio. Mas quem busca o prestígio daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Uma das muitas falácias da teologia calvinista é a justificação do motivo pelo qual Deus criou o mal. Por qual motivo Deus criou a maldade e decidiu destinar algumas de suas criações ao inferno? E decidiu fazer todo esse espetáculo de horror e desgraças elaboradas por Deus. Qual o principal motivo disso? Para a sua glória, responderá de forma insensata muito dos calvinistas. Agora, vamos entender essa lógica de criar todo um espetáculo de horror em que vemos hoje e de pulverizar eternamente boa parte da criação para a fim de credibilizar o Criador. Qual conclusão teremos? Além do fato do Deus calvinista precisar esmagar a maior parte da humanidade eternamente perante a criação, tudo isso é para expor o que poderia fazer, ou seja, para mostrar sua força e o seu furor. O Deus calvinista carece de fazer justiça a alguém. Porém, para isso, ele precisa de algumas pessoas injustas para puni-las. Sendo assim, ficaria nítida sua majestade e seu juízo divino. Então, todo esse cenário de morte, horror, desgraças e maldades que conseguimos imaginar ou que vemos na vida de pessoas é simplesmente pelo fato de suprir a necessidade do Deus calvinista, de expor a sua glória e majestade. Pois se cremos que Deus predestinou a todos e que ninguém possui escolha por si só, como afirma o calvinismo, então todo pensamento no homem não tem outra fonte a não ser o próprio Deus. Este é o lado oculto do raciocínio do calvinismo. Você consegue imaginar isso? Veja bem, o Deus calvinista, além dele ter predestinado as pessoas a fazerem todos os atos, a pensarem de tal forma, ele nos faz espectadores, ou seja, ele nos permite conhecer isso, conhecer e entender que ele faz essas ações em nós. E também predestina certas pessoas a não aceitarem essa condição. Ele não somente cria robôs para seguir as suas ordens, mas ele também cria robôs para ir contra as suas ordens. Segundo os calvinistas, Deus criou o mal e predestinou parte da sua criação ao inferno, com o principal propósito de mostrar as suas glórias aos eleitos, aos anjos e outras criaturas celestiais. Então concluímos que o Deus calvinista exterminará a sua criação, para mostrar poder aos outros seres que foram poupados, para vislumbrar a glória desse Deus magnífico. E esse Deus não é diferente de um líder tirano que castiga seus liderados, para impor medo e respeito, a fim de inibir uma rebelião. Só que, diferente do Deus calvinista, cuja criação não possui nenhum livre-arbítrio, não é possível uma desobediência, se ela não vir propriamente do Deus, segundo o conceito calvinista. Toda ação vem premeditada dele, então ele mesmo, o Deus calvinista, se impõe medo, impondo o seu poder, condenando os outros, para que ele mesmo não premedite uma rebelião no livre-arbítrio, que não existe, nas suas criações. Então todo o propósito de Deus é nulo, inútil, panaca, hediondo, imbecil, vão e idiota, assim como esse próprio Deus, pois é impossível de se relacionar a soberania de Deus e seus atributos em meras necessidades. Mas caso você, caro amigo, tenha dificuldade de associar esses títulos a Deus, direcione-os aos pensamentos calvinistas, pois eles são os responsáveis por tais afirmações. Mas se ainda está confortável com essa resolução calvinista, então, na menor das hipóteses, o vosso Deus é fútil.
Este não é o nosso Deus, pois sabemos em quem temos crido. Somos nascidos do Espírito, e este não nos certifica o engano. Revejam suas crenças, reformando o vosso conceito de fé. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que tudo me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.